Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Karen Seiler e sou bolsista da linha 5 de Disseminação Social e Subsídios a Políticas do INCT de Ciência Cidadã, o INCC. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do INCC e da sua instituição executora, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, a todas as pessoas presentes nessa transmissão e aquelas que contribuíram para sua realização. Hoje nós vamos acompanhar o quinto webinário do ciclo Diálogos em Ciência Cidadã, que é promovido pelo INCC em parceria com a Rede Brasileira de Ciência Cidadã, e conta também com o apoio do CNPq e da CAPES. Essa edição ela tem como tema Ciência, Cidadã e Educação. Além disso, nós também contamos nessa edição com a parceria do Instituto Oswaldo Cruz, o IOC Fiocruz, desculpa. O webinário ele integra a programação do simpósio IOC Jubileu 125 anos, que é um evento realizado em comemoração ao aniversário da instituição. Então, em nome do INCC, também gostaria de parabenizar o IOC e os seus colaboradores por esses 125 anos de história, com uma atuação de extrema importância para a ciência brasileira. E para discutir o tema dessa edição, que foi idealizado pela linha 4 do INCC, a linha de formação e educação, nós teremos as seguintes convidadas. Eu vou fazer a apresentação delas aqui e em seguida vou chamar a primeira convidada para a tela. Então, a nossa primeira convidada será a Carla Moraes, que é licenciada em Química, mestra em Educação Multimídia, doutora em Ensino e Divulgação das Ciências pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde atualmente é professora auxiliar com agregação e membro da Unidade de Ensino das Ciências. Ela também é membro integrado do Centro de Investigação em Química da Universidade do Porto, onde coordena o grupo de investigação RG5, de Educação, Comunicação, Ciência e Sociedade. Ela também atua como diretora do programa doutoral em Educação e Divulgação das Ciências da faculdade aqui da FCUP, e também está envolvida na dinamização de cursos de formação contínua de professores. Ela é coautora de manuais escolares, de livros de divulgação científica e de software educativo para o ensino de Química e Física. Também teremos a convidada Luciana Ribeiro Garzoni, que é graduada em Ciências Biológicas, mestre em Biologia Parasitária e doutora em Biologia Celular e Molecular, ambos no Instituto Oswaldo Cruz. Ela realizou pós-doutorado no King's College de Londres e atuou como pesquisadora visitante no IOC Fiocruz, realizando nesse período um estágio de pós-doutorado no ICB da UFRJ. Ela realizou ainda o MBA em Gestão de Projetos na FGV e atualmente é pesquisadora titular em Saúde Pública no IAC. Atua também como vice-diretora de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação na instituição e como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular, do Programa de Pós-Graduação de Ensino em Biociências e Saúde. Além disso, ela criou e coordena atualmente o Programa de Pesquisa Translacional em Promoção da Saúde da Fiocruz. E por fim, nós teremos a Josilaine Setlik, que é graduada em Física e mestre em Educação pela UFPR. Além disso, ela é doutora em Educação Científica e Tecnológica pela UFSC, com período sanduíche na City University of New York. Realizou também o pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação de Ciência, Tecnologia e Sociedade no IFPR, em colaboração com a Universidade do Porto. Atualmente, ela realiza o pós-doutorado na linha de Formação e Educação, que é a linha 4 do Instituto Nacional de Ciência Cidadã, o INCC. Ela também atua como professora visitante de ensino de física na UFABC, tem experiência nas áreas de educação, educação em ciências e ensino de física, com pesquisas relacionadas aos campos de filosofia de ciência, filosofia de linguagem e comunicação de ciência e tecnologia. Logo após a fala das convidadas, nós vamos disponibilizar nos comentários do chat dessa transmissão o link do formulário para emissão do certificado de participação no evento. Então, dessa forma, quem tiver interesse nesse certificado deverá preencher esse formulário. Nós pedimos também que vocês compartilhem as suas questões, as suas dúvidas nos comentários, porque ao final nós teremos um momento para as nossas convidadas responderem essas perguntas. Obrigada a todos pela atenção. Nós vamos iniciar então com a fala da professora doutora Carla Moraes. Muito obrigada, muito boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, agradecer este convite, é com muito gosto que estou a participar neste webinário sobre ciência, cidadã e educação. É um tema que me é muito caro e, enfim, no qual tenho desenvolvido algum trabalho que espero agora partilhar convosco. E, portanto, eu começava aqui justamente por vos falar um bocadinho daquilo que, no caso da educação científica, porque é a minha área de atuação, como a Karen
fez o favor de me apresentar. Portanto, a educação científica tem tido, de uma forma muito clara, orientações para que se envolva os alunos em atividades investigativas contextualizadas. Portanto, tem sido uma recomendação muito transversal para a educação científica nos vários níveis de ensino. Depois também nos tem sido pedido, enquanto professores e educadores, para procurarmos preparar atividades, ações, em que os alunos possam trabalhar com questões sociocientíficas do mundo real. E, portanto, há também aqui uma tentativa de nos, de alguma maneira, incentivar a criar uma educação em ciências, uma educação científica e uma educação de uma forma geral, muito voltada para a ideia de aprender sobre a ação e aprender por meio da ação. Depois, se nos reportarmos àquilo que tem sido, principalmente na Europa, os quadros de financiamento e de enquadramento das políticas de investigação, temos a ideia da investigação e inovação responsáveis, enquanto um quadro que incentiva a que a investigação se faça com vários participantes, com vários stakeholders, portanto, não só com os cientistas, mas também com aqueles que estão nas empresas, também com aqueles que estão nas áreas da economia, da gestão, das ciências sociais. E, portanto, estamos assim aqui numa matriz educativa que acaba por incentivar muito o envolvimento em processos de investigação científica. E ao pensarmos neste exercício de envolver estudantes, alunos, professores, público em geral, na investigação científica, não será muito difícil irmos parar à ideia de ciência cidadã. E eu sempre que falo em ciência cidadã gosto sempre de utilizar esta imagem e imagino que quem estiver a ver deve pensar, mas o que é que isto tem a ver com ciência cidadã? Bom, a ideia não é comparar de todo a ciência cidadã a um elefante, é só comparar a ciência cidadã nas suas múltiplas, de alguma maneira, características e definições ao que está aqui representado de uma forma caricatural nesta imagem, ou seja, dependendo da perspectiva, a ciência cidadã pode nos oferecer características de facto diferenciadoras. E sem vos querer maçar muito com isso, eu normalmente também costumo ir buscar 3 definições que eu acho que são muito bem conseguidas, são simples, mas que acabam por mostrar também como é que, do ponto de vista global, internacional, se tem falado e se tem definido ciência cidadã. É, de facto, um dos nossos pontos importantes nesta comunicação. Se olharmos para a definição da Comissão Europeia, vemos que a ciência cidadã é apresentada aqui na ideia de haver diferentes níveis de participação, ou seja, o público, os cidadãos podem participar de formas diferentes. Portanto, podem observar, podem recolher e analisar dados, mas também podem chegar a um nível de participação mais elevado, que é a definição da agenda científica. Depois a Unesco fala-nos aqui numa ideia muito interessante, que são os cientistas não profissionais, mas que trabalham juntamente com os cientistas profissionais, recorrendo à metodologia científica, e a isso chamam ciência cidadã. Também a OCDE, portanto, enquanto um organismo internacional bastante conhecido e reputado, quando nos seus documentos fala de ciência cidadã, refere-se mais uma vez à ideia de pessoas que não são cientistas, que participam na investigação e que coproduzem conhecimento científico. E eu acho que este aspecto é um aspecto super importante, esta ideia de coproduzir, co-criar conhecimento científico. E, portanto, eu diria assim, para resumirmos estas ideias, que existem 6 pontos-chave que julgo que todos os que estamos aqui conheceremos como sendo aquelas características mais fundamentais daquilo que é a ciência cidadã. E, portanto, a ciência cidadã é sempre uma produção de investigação científica, portanto, é sempre uma investigação que pretende caracterizar, conhecer, aprofundar o conhecimento sobre o mundo real, mas é uma investigação que permite, que está disponível e que deseja a participação de todos, a participação pública. Deseja e quer essa participação de uma forma voluntária, normalmente acaba por trabalhar processos e temáticas que são, obviamente, temáticas muito próximas da realidade, portanto, dos cidadãos, dos contextos, obviamente, problemáticos que nacional, internacionalmente e até regionalmente se vão desenhando. E, portanto, falamos muitas vezes em questões sociocientíficas. E é também uma investigação que normalmente acontece em larga escala. E esta escala pode ter 2 significados. A escala geográfica, porque os problemas normalmente são transversais às fronteiras e aos países, e também a escala na ideia da recolha massiva de dados
e de informação. E, portanto, é com esta base de ciência cidadã que vos comentava aqui muito brevemente um estudo. Ele foi publicado em fevereiro de 2025, portanto é super recente, é o Eurobarómetro, e dar nota aqui de um aspecto muito interessante que é, vai-se percebendo, em termos europeus, que cada vez mais a sociedade está receptiva, está disponível e valoriza a investigação sob a forma de ciência cidadã. Então trago-vos só aqui um pequenino resultado que diz que 63% daqueles que foram inquiridos na União Europeia sobre esta atitude em relação à ciência e à tecnologia manifestaram-se a favor da participação dos cidadãos na investigação científica e no desenvolvimento tecnológico. Porque entendem que desta forma se vai aproximar muito mais a investigação científica daquilo que são as necessidades da sociedade. Portanto, digamos que estamos assim numa altura muito propensa e de grande ascensão da ciência cidadã no contexto internacional e particularmente aqui no exemplo que vos trago no contexto europeu. Sendo certo que a ciência cidadã tem sido cada vez mais apreciada para realizar investigação científica, também é verdade que ela tem sido vista como cada vez mais apetecível, como tendo cada vez mais potencial para estimular práticas educativas, para de facto se aproximar a uma educação, nomeadamente uma educação científica, mais substantiva e mais significativa. Isto é de facto muito interessante, até porque estamos a falar hoje em ciência cidadã e em educação. Se nós olharmos para a literatura, e não vamos obviamente aqui também discorrer sobre uma revisão bibliográfica muito aprofundada, porque o tempo não nos vai permitir esse exercício, mas se olharmos um bocadinho para a literatura e se percebermos do ponto de vista daquilo que tem sido a investigação em ciência cidadã e em educação em ciências, ou seja, aquela investigação que traz a ciência cidadã para dentro da educação e para dentro da educação científica, percebemos que a investigação nos vai dando algumas evidências que são muito positivas deste casamento entre ciência cidadã e educação. Um dos aspectos que se tem destacado mais é o aumento da literacia científica decorrente da participação em investigação científica pela ciência cidadã. A investigação tem mostrado que cada vez mais os jovens alunos que estão nas escolas, que estão nas universidades e que têm a oportunidade de participar em investigação científica através de projetos de ciência cidadã, têm manifestado um aumento do seu conhecimento científico e do seu entendimento de literacia e transferência de conhecimento para várias áreas, resolvendo várias questões e várias problemáticas. Depois também parece haver aqui alguns indicadores muito interessantes que não se focam apenas e só no conhecimento conceptual e substantivo de ciência, mas que se focam também no processo científico, ou seja, um aumento da compreensão da forma como se constrói a ciência, como é que os cientistas trabalham, o que é o método científico, como é que se faz investigação em ciência, como é que a ciência avança e recua, como é que a ciência efetivamente incorpora os seus erros e a partir daí os usa como mola propulsora do seu desenvolvimento. Portanto, parece também que este entendimento do conhecimento processual da ciência também tem ganhos através da participação dos cidadãos e, nomeadamente, dos jovens que estão nas escolas e nas universidades em projetos de ciência cidadã. Depois, a ideia de desenvolver atitudes positivas em prol do ambiente. Cada vez mais os projetos de ciência cidadã têm este desidrato de sustentabilidade, compreensivelmente, e, portanto, parece também que há um aumento da consciencialização e da proatividade quando, obviamente, se participa também em projetos que, de alguma maneira, tornam mais evidente aquilo que são os problemas sociocientíficos que as várias sociedades globalmente vão atravessando. Depois, o desenvolvimento de capacidades relacionadas com no fundo, conhecimento e a prática científica. E outro aspecto que é muito interessante, numa altura também em que ainda se fala muito da perda de vocações para o ensino científico, para as carreiras em ciência, portanto, por isso tanta valorização da investigação nas áreas STEM, percebemos também que a ciência cidadã tem dado algumas pistas e tem dado algumas evidências de que ela, de facto, tem sido mote para que os jovens se tenham vindo a aproximar também um pouco mais das próprias carreiras científicas. Depois, outra evidência que nos vem da literatura tem a ver com a transdisciplinaridade, ou seja, os projetos de ciência cidadã permitem, através de uma investigação científica,
trazer outras áreas do saber, aproximar as ciências físicas, as ciências naturais, as artes, a economia, as ciências sociais, mostrando justamente a não compartimentação do conhecimento, mas pelo contrário, a sua integração, portanto, a sua interação para resolver várias questões e vários problemas científicos. Naturalmente que a escola e os contextos de educação formal são contextos riquíssimos para aproximar a ciência cidadã da sociedade. Porquê? Porque, de facto, a escola tem um potencial de tornar, obviamente, esta participação na ciência mais inclusiva, portanto, mais democrática e permitir que a ciência possa, de facto, ser não só vivida por todos, mas construída por todos, nomeadamente pelos alunos e pelos professores. Professores estes que têm um papel absolutamente fundamental, não só no sentido de trazerem os jovens alunos para a ciência, mas também, e esse é um desafio muito grande que se tem colocado aos professores e aos educadores, é conciliar o currículo que tem que ser lecionado com aquilo que são os interesses da investigação científica em ciência cidadã. E este muitas vezes é um equilíbrio que nem sempre é linear e que nem sempre é simples. Por outro lado, é também através dos professores e das escolas que se abre um bocadinho esta porta ao acesso, como eu costumo dizer, aos bastidores da ciência, portanto, aos processos de fazer ciência. E, portanto, desde já uma palavra também aqui de muito incentivo aos professores, porque eles, de facto, são das forças fundamentais para que a ciência cidadã seja mais permeável ao desenvolvimento da educação e ao trabalho, obviamente, da educação científica. Temos percebido também na investigação que temos feito aqui na nossa faculdade, na Universidade do Porto, nesta área da ciência cidadã, que existem essencialmente 3 grandes variáveis que condicionam muitíssimo a participação ou não dos professores e, portanto, da educação formal e da sua aproximação à ciência cidadã. Um desses fatores tem a ver com os órgãos de gestão das escolas, ou seja, é muito importante para que, de facto, a ciência cidadã possa entrar nas escolas e as escolas e os alunos e os professores possam ser parte ativa na investigação em ciência cidadã, que haja um efetivo apoio dos órgãos de gestão das escolas. Também é muito importante criar redes de professores, comunidades de prática, em que os professores, de uma forma coletiva, acabam por participar, interajudando-se, interpotenciando-se e criando redes de participação na própria investigação científica. Depois também a utilização de material pedagógico e as oportunidades de desenvolvimento profissional têm sido também um aspecto muito importante. Cada vez mais os projetos de ciência cidadã estão ocupados e preocupados não apenas de investigação científica, naturalmente, que se propõe desenvolver, mas também com a capacitação e com a produção de material para que, em particular, professores e alunos, enquanto um conjunto de participantes que são, obviamente, muito apetecíveis na investigação científica, possam participar de uma forma, obviamente, fundamentada e conhecedora nos próprios processos de investigação científica. E, portanto, cada vez mais os projetos se preocupam em desenvolver material especificamente dirigido para a educação, especificamente dirigido para integrar professores e para integrar alunos, obviamente, no processo de investigação. Aqui eu agora passava a apresentar-vos, embora, enfim, de uma forma relativamente breve, 2 projetos de ciência cidadã, que são os mais recentes que nós temos desenvolvido e que temos investigado aqui no nosso grupo de investigação, aqui na nossa universidade, e que são, um deles é este primeiro, que tem o acrónimo PVC, portanto, que vem da ideia de Perceiving the Value of Chemistry, e, portanto, a ideia basicamente nasce da tentativa de mitigar a carência de projetos de ciência cidadã em química. Portanto, temos percebido pela literatura que, efetivamente, a química aparece muito subrepresentada na investigação científica por via dos projetos de ciência cidadã. E, portanto, o grande objetivo que nós tivemos foi desenvolver um projeto que se focasse essencialmente na investigação científica em química e no desenvolvimento de conhecimento químico. Depois procuramos, desde logo, desenvolver o projeto para que professores e alunos pudessem tomar parte no projeto. E escolhemos como tema, um tema que, enfim, é transversal, mas muito, muito central, que é a qualidade da água e que é a poluição por plásticos e microplásticos, fazendo aqui uma sinergia temática entre as duas ideias.
Procuramos olhar para projetos que já existem, porque existe de facto já muita coisa a acontecer e, portanto, procuramos aqui ver projetos que pudessem ser projetos âncora para o nosso projeto mais focado em química e encontramos 2 projetos que foram para nós os pilares do desenvolvimento da nossa proposta, que foi o projeto Earth Eco Water Challenge e depois também o projeto de microplásticos. E, portanto, basicamente o nosso grande objetivo era que os alunos pudessem desenvolver conhecimento químico, pudessem desenvolver conhecimento sobre o processo de investigação e que pudessem mudar a sua atitude e a sua tomada de consciência em relação à química. O projeto, este é um dos calendários de implementação, portanto, o projeto desenvolveu-se em 3 etapas principais. Portanto, numa primeira fase foram realizadas tarefas de consciencialização para a temática, portanto, que decorreram durante alguns meses. Depois tivemos uma parte mais laboratorial, que aconteceu nos laboratórios das escolas, aconteceu nos laboratórios aqui da universidade, em que os alunos tomaram parte no processo de amostragem, de recolha de dados, de análise desses dados. E tudo isto foi coadjuvado pela preparação de kits. Portanto, eu julgo que neste momento estão a ver na imagem alguns dos kits que nós desenvolvemos e desenvolvemos para enviar para as escolas, para que as escolas pudessem utilizar os materiais que eram necessários ao processo de investigação, sem que isso acarretasse para elas, naturalmente, custos adicionais. Portanto, tudo isso foi, obviamente, custeado pela equipa de investigação, fazendo chegar de forma gratuita às escolas todo este material. Depois foram, obviamente, trabalhadas as questões da comunicação, ou seja, houve palestras, houve exposições em que os cientistas e investigadores estiveram nas escolas e houve depois também a partilha e a comunicação dos resultados que foram recolhidos em Portugal, com as águas, em praias do norte de Portugal, com a sua caracterização físico-química e que depois foram partilhadas nas plataformas internacionais. Sei que o meu tempo também está a aproximar do final, portanto vou falar-vos mais brevemente de um outro projeto também recente, que é um projeto que tem a ver, neste caso, com astronomia, não propriamente já com química, envolveu professores do ensino primário, envolveu astrónomos, portanto investigadores, envolveu comunicadores de ciência, envolveu o planetário da Universidade do Porto e o grande objetivo aqui foi trazer os professores para a investigação científica em astronomia, através de 2 projetos, o que nós chamamos o projeto dos planetas e o projeto das estrelas, e através de uma dinâmica muito centrada na formação de professores, aquilo que depois este projeto, para além de ter resultado num artigo científico no qual os professores portugueses também participaram do ponto de vista da investigação, depois ele resultou em práticas de divulgação nas escolas que eram protagonizadas pelos professores, decorrentes da aprendizagem que eles próprios tinham feito, e pelos astrónomos que colaborativamente participavam com os professores e com os pais e, obviamente, em iniciativas que envolviam toda a comunidade. Para finalizar, só algumas recomendações daquilo que é ou daquilo que pode ser necessário cuidarmos e atendermos para que esta ciência cidadã seja cada vez uma realidade mais evidente e que a educação tire cada vez mais proveito desta investigação na modalidade de ciência cidadã, que é esta ideia de desenvolver material adequado para as escolas, para os professores, para os contextos educativos e formativos, garantir aqui que não há uma supremacia dos objetivos de investigação em detrimento dos objetivos educacionais, mas que se tenta aqui um certo equilíbrio entre os objetivos investigativos e também da educação. Depois, criar dinâmicas de avaliação mais transversais, porque vamos percebendo que há muita participação em projetos de ciência cidadã, mas ainda sabemos muito pouco sobre os efeitos reais da participação, portanto, em termos de aprendizagem, em termos de competências, há aqui ainda muita coisa que é preciso aprofundar. É preciso comunicar mais e melhor entre as equipas, entre a investigação e a sociedade, tudo isto, obviamente, é muito, muito importante. E depois estabelecer cada vez mais parcerias que permitam esta migração da ciência cidadã para as escolas. Deixar-vos, portanto, só aqui uma última nota. Acho que o grande objetivo da ciência cidadã na educação é fazer, de facto, com que cada vez mais consigamos ter uma ciência mais humanizada, mais democrática e, essencialmente, uma ciência que é para todos e com todos. Deixo-vos também só uma referência, portanto, do meu último livro sobre justamente este tema da ciência cidadã na educação e ciências, publicado pela O Porto Press, onde podemos depois também, obviamente, aflorar aqui vários aspectos que, de uma forma mais breve, agora partilhei convosco e estarei depois disponível para as questões. Muito obrigada a todos e a todas.
Muito obrigada, Carla. Ao final, então, a gente volta para responder as perguntas que o pessoal vai mandar nos comentários. E eu convido agora a professora doutora Luciana Garzoni, que também irá compartilhar conosco alguma das suas experiências profissionais dentro do tema da ciência cidadã e educação. Obrigada. Obrigada, Karen. Eu posso ir passando aqui na tela. Entendi. Então adorei a apresentação anterior. Essa minha apresentação, eu me inspirei muito na apresentação da Natália, quando ela veio aqui no Instituto Oswaldo Cruz. Então, agradecer ao INCC, agradecer à rede, a possibilidade da gente estar com vocês na comemoração dos nossos 125 anos. E o que me inspirou na apresentação da Natália, quando ela veio aqui, na semana da pós-graduação, foi que ela exatamente apresentou toda a parte mais teórica do que é a ciência cidadã. E aí isso instigou a gente a tentar classificar os nossos projetos dentro desses quesitos, né, que colocam como ciência cidadã, porque a gente fala da ciência cidadã, a gente fala da pesquisa de base comunitária, a gente fala da pesquisação, mas, na verdade, a gente não mede esses parâmetros para dizer até que ponto a gente está atuando nesse contexto. Então, aí a minha palestra, eu botei o título de Diálogos com a Ciência Cidadã, Experiências em Áreas Vulnerabilizadas e em Escolas. Então, a primeira questão que a gente colocou, né, na época da pandemia da Covid-19, que foi o exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, a questão das iniquidades em tempos de pandemia. Então, um levantamento que eu fiz na época, que em julho de 2020, mostrou que pessoas em situação de vulnerabilidade socioambiental, moradores de favela, por exemplo, eles tinham muito menos acesso ao sistema de saúde no contexto da pandemia, né? Então, pegando o painel Rio Covid, o que a gente via era que enquanto os bairros da Zona Sul, né, da classe A, apresentavam 5,4% de mortalidade, nas favelas, como, por exemplo, Maré, Complexo do Alemão, Cidade de Deus, Rocinha, esse percentual era de 26,6%, né? Então, mostrando a enorme vulnerabilidade dessas populações, né? 5 vezes maior o nível de mortalidade em relação com as populações mais abastadas, né? E aí a gente mostrando aqui como que era a vida da classe C na pandemia, né? Como eles moravam, como eles viviam, e aqui a vida da classe A na pandemia, mostrando os jovens, né? Era uma coisa que se falava muito, os jovens já lá nessa época, em julho, já começavam a ir para a rua e já estavam aglomerando e sem muita preocupação, porque primeiro que eram jovens, né? Então o risco de acontecer alguma coisa era menor, pelo menos era isso que se tinha na época, e depois porque tinham mais acesso, né, ao sistema de saúde. Então, meio que, tudo bem, né, estou aqui, mas não vai acontecer nada comigo, e se acontecer, eu vou ter como me tratar, o que é uma situação muito diferente da classe C, né. E aí a gente, num dado momento, a gente, por toda a nossa articulação que a gente tem com os movimentos sociais, né, aqui no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz, a gente recebe uma demanda de um grupo de líderes comunitários de comunidades da Baixada Fluminense extremamente vulnerabilizadas, que eles não tinham, isso foi em maio, mais ou menos, tá? De 2020, que eles não tinham qualquer assistência naquelas comunidades e não tinham não tinham atenção nenhuma, né? Com relação ao cuidado no contexto da Covid. Então, eles vieram pedir para que foi uma chamada à ação da Fiocruz, né, do IOC, para que a gente fizesse uma intervenção nessas áreas. E aí, o que a gente colocou para eles foi que, para que a gente pudesse chegar nessas áreas, a gente precisaria ter um projeto, né, para a gente poder, por exemplo, realizar testagem, fazer alguma ação que, de fato, fosse trazer algum benefício para eles ali. E aí a gente tinha alguns editais abertos dentro da instituição para poder propor projetos para o enfrentamento da Covid. E aí a gente convidou esses líderes para montarem com a gente um projeto que era de vigilância epidemiológica de base comunitária nessas áreas que eram expostas à vulnerabilidade e violência urbana. Ou seja, muito difícil chegar nessas áreas se não for com a própria população.
né? E daí surge, então, o projeto Inova Baixada, que era do edital Inova da Fiocruz, e que, carinhosamente, os próprios participantes do projeto, né, colocaram como nome fantasia de Inova Baixada. Ele tinha um nome bem complexo, que era a parte toda de inquérito sorológico, envolvia desenvolvimento de aplicativo com inteligência artificial, então era um outro título, mas eles, para facilitar, eles chamavam de Inova Baixada. Aí já começa o pertencimento, né? Como que eles já se sentiam parte desse projeto, que até deram um nome para ele. Bom, e aí, dentro do contexto, né, da classificação, na perspectiva da ciência cidadã, a gente foi olhando esse projeto, e aí eu até fiz uma provocação para a minha aluna de doutorado, a Mariana Albert, que participou desse projeto também, na parte de educação não formal, porque ela fazia parte da formação dos agentes, mas muito mais para que eles se transformassem em educadores também, né? Não tanto na parte biomédica, mas na parte deles serem educadores populares. E o que a gente viu é que as etapas desse processo científico, né, que era a definição da questão, foi co-criada, eles fizeram com a gente, né? Então, definir o projeto Nova Baixada foi todo construído junto com eles, inclusive a pergunta: quem está infectado na nossa comunidade? Como que a gente pode identificar esses casos? Naquela época, sequer tinham kits de diagnóstico tão amplos, assim, a gente não tinha. A gente tinha pouca oferta de kit de diagnóstico. E a gente tinha os testes rápidos, né? E aí depois veio o teste molecular. Então, durante todo esse processo, a gente conseguiu ir implementando o teste rápido, depois o teste molecular, e no final até a vacinação. Então, a definição da questão foi co-criada, a obtenção das informações foram co-criadas, o desenvolvimento da hipótese foi co-criado, porque as informações daquelas comunidades, quem podia trazer para a gente eram eles, né? E a gente fez uma interlocução também com as secretarias municipais de saúde, que eles levaram a gente para integrar com essas secretarias, porque eles eram líderes comunitários, e aí a gente conseguiu ter informações sobre a situação daquelas comunidades. O desenvolvimento da hipótese foi feito com eles também, o planejamento do estudo, a coleta de dados, aí vocês vão ver mais para frente como que isso foi feito, a análise das amostras, a interpretação dos dados, algumas coisas a gente fez junto com eles, a elaboração de conclusões também, eles participaram, assim, todas as etapas, a disseminação dos resultados. Então, assim, a gente conseguiu que esse projeto realmente fosse totalmente co-criado, né? Então, a gente tem, assim, o primeiro parâmetro, a gente, da classificação no contexto da ciência cidadã, a gente cumpriu. Bom, depois vem as etapas do projeto, né? De Nova Baixada e de ciência cidadã, né? Então, primeiro a definição do problema de pesquisa, que era avaliar o status sorológico e as vulnerabilidades sociossanitárias da comunidade da Baixada, com auxílio de tecnologia digital com inteligência artificial, contribuir para a melhoria do acesso ao diagnóstico e ações de prevenção e promoção da saúde junto ao sistema de saúde local. Então, eles trabalharam com a gente, até no desenvolvimento da tecnologia digital, eles trabalharam com a gente, para definir as perguntas que iriam entrar, para validar o aplicativo em campo, então, tudo eles fizeram junto com a equipe científica biomédica, né, porque eles são cientistas cidadãos, né. Então, o desenvolvimento do protocolo de pesquisa também foi desenvolvido junto com os líderes comunitários, né, visando garantir o acesso nessas áreas de conflito e desenvolver estratégias baseadas na realidade local. Era o tempo todo a troca de saberes, né? O tempo todo a troca do saber científico com o saber popular, para a gente construir essa proposta. A gente teve a formação dos participantes, então entra aqui o componente da educação, né? Então a gente teve um curso que ele teve uma parte de biomédica, a gente formou agentes populares de vigilância epidemiológica. Esses agentes populares, eles eram profissionais de saúde que moravam nessas comunidades, ou eles eram técnicos de enfermagem, ou eles eram enfermeiros, e eles foram selecionados pelos líderes comunitários, né? Então, eles fizeram como se fosse uma chamada nas comunidades, e essas pessoas vieram para participar do projeto, e aí tem um ponto, né? Porque, assim, nesse contexto,
é muito difícil você conseguir que o participante ele seja totalmente voluntário. Então, minimamente uma ajuda de custo, ainda mais naquela situação de vulnerabilidade, era necessária. E aí a gente tinha contemplado no projeto, então, a possibilidade de pagar uma ajuda de custo para essas pessoas, para que eles participassem do projeto. Então, assim, foi feita essa formação com um curso na área biomédica, para que eles aprendessem toda a parte de biossegurança, para que eles aprendessem a parte de coleta de amostras, de teste rápido, coleta de amostras de material para teste molecular, a formação para o desenvolvimento do aplicativo, que eles fizeram com a gente o aplicativo, então eles tinham toda uma orientação para como pensar as perguntas dos questionários, depois como passar essas informações para dentro do aplicativo, né, e depois como a gente conseguir fazer uma triagem para ver a qualidade daqueles dados, e isso é um ponto que foi bem problemático, depois eu até posso comentar, né. E então, assim, teve toda uma formação para que eles estivessem aptos a entrar nessas comunidades, que era a comunidade deles, enquanto agentes populares de vigilância epidemiológica para a realização dos testes. Tá? E depois teve uma outra formação, que aí foi mais na perspectiva da educação popular em saúde, que era para formar formadores populares, né? Formar educadores populares. E aí teve desenvolvimento de material educativo, a partir da realidade deles, né? Então eles produziram material educativo, eles fizeram o levantamento da situação sociossanitária, e aí daí se criou várias estratégias também de promoção da saúde. A coleta de dados, então, eles fizeram, né, tanto em formulários impressos como no protótipo do aplicativo. E aí isso que eu falei, né, que foi um pouco crítico, porque quando a gente pegava as fichas escritas, né, que eles anotavam, apesar de toda a atenção que tinha que ter, e que a gente reforçava, né, para ter a coleta de dados da forma mais fidedigna, a gente, na hora que a gente olhava as fichas, a gente via que tinha informação faltando, ou que tinha a forma de escrever não era tão legível, e aí isso comprovou que era necessário você ter uma ferramenta digital de fato para que você não tenha esse tipo de erro, né? Mas como era um protótipo, a ferramenta digital também ainda não estava 100%. Então foi um certo trabalho, que a gente teve que comparar tudo que estava nas fichas escritas com o que estava no aplicativo, e eles ajudaram a gente a fazer toda essa conferência também. Então, até essa parte eles participaram, né? A análise de dados também, eles ajudaram, então, a gente nessa avaliação da qualidade dos dados, né, junto com a equipe científica, e na construção do banco de dados e na pré-análise. A disseminação dos resultados, como a nossa proposta era que o resultado do teste saísse muito rápido, porque a média de tempo de resultado de teste, na época, era de 8 dias, você fazia o teste só 8 dias depois, em média, você tinha o resultado. O nosso não, o nosso era, no máximo, em 72 horas, o resultado do teste molecular, e na hora o teste rápido, né? Então, como a gente montou uma rede junto com o Laboratório de Vírus Respiratórios aqui do Instituto e da nossa central analítica, em 48, 72 horas, os dados, a amostra biológica que os agentes coletavam já eram analisadas aqui, a gente já mandava o resultado para eles, e eles iam nas casas das pessoas ou entravam em contato por WhatsApp para informar o resultado. Ao mesmo tempo, a gente já tinha uma interlocução com as secretarias de saúde, exatamente para poder orientar o encaminhamento dessas pessoas para o atendimento, quando eram situações que necessitavam de atendimento. A disseminação desses resultados, então, eles ajudavam, né, nessas campanhas junto ao território, no território, e depois a gente fazia a avaliação e o feedback continuamente. A gente tinha reuniões quase que diárias com eles, para a gente poder avaliar o que estava acontecendo, o que precisava melhorar, de que forma que a gente precisava melhorar. Chegou a um ponto que eles mesmos entenderam que a gente precisava implementar como se fosse um protocolo padrão para a gente poder fazer essas atividades nos territórios, porque ali é muito diferente você fazer uma atividade numa instituição de saúde ou num laboratório, onde você tem tudo já, os processos todos muito bem mapeados e desenhados. Quando você está dentro de uma comunidade, em que a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, né, você precisa trabalhar com eles, essa forma de você montar esses processos. Então, a gente implementou um sistema da qualidade
construído junto com eles e com o nosso setor de qualidade aqui, que é a nossa responsável pela gestão da qualidade, que é a Saada Schecker, que foi junto com eles e junto com a Mariana, que é a doutoranda do projeto, para montar a gestão da qualidade local, então com base naquele lugar. Então, um dos pontos, por exemplo, que a gente tinha de armazenamento, estoque e de controle de material era na associação de moradores, né, de uma das comunidades. Então, soluções que eles mesmos davam, né. Depois, numa outra comunidade, era dentro de um clube. Então, coisas que eles iam apontando para a gente e a gente ia construindo junto com eles. Bom, então, assim, o que a gente destaca, né, como essa questão, as etapas do projeto, né, no contexto do alinhamento com a ciência cidadã, é a cocriação do projeto com os líderes comunitários, né, a formação em vigilância de base comunitária, coleta e análise de dados, e aí a questão toda do empoderamento comunitário por meio da formação. Então, formamos 24 agentes, atendemos mais de 1.500 pessoas nessas comunidades. Como exemplo, então, o protagonismo na ideia, a realização do teste rápido, a coleta para teste molecular com tabulação dos dados, entrega dos resultados dos participantes, aplicação na prática dos resultados com impacto direto no território. Depois, dentro do contexto das dimensões de engajamento, né? Então, quando você vai trabalhar as dimensões do engajamento, que o objetivo central é expandir a compreensão do engajamento para além da mera coleta de dados, né, reconhecendo que os participantes se envolvem de maneiras diversas, profundas e significativas. Então, você tem lá as atividades comportamentais, a parte afetiva, né, de sentimento, a parte de aprendizado e cognição, e a parte social e da conexão com o projeto, né. Então, com relação a atividades comportamentais, né, dentro desse conceito, a criação coletiva e a aplicação dos questionários, a busca ativa de casos, a coleta de dados em papel, ferramenta digital, como a gente pode ver aqui, né? Então, aqui são eles, né? Quem está de jaleco aqui são os nossos agentes, e eles indo nas casas e nas tendas de coleta, utilizando a ferramenta digital que eles estavam ajudando a validar, e aqui as fichas, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, a organização e análise do banco de dados, a gente com melhores performances apoiavam os demais, né? E o diálogo constante com a equipe. A parte afetiva e de sentimento, então, eles ajudaram a montar a logo do projeto, a preocupação com a população local, comprometimento com o processo formativo, enfim. E, no final das contas, o que com todos os resultados que a gente conseguiu, a gente sensibilizou as autoridades para que fizessem uma campanha de vacinação nessas comunidades. Então, aqui foi até uma reportagem do SBT que saiu no dia que a gente fez a mobilização. A partir dos resultados que a gente gerou, a gente conseguiu uma campanha de vacinação numa dessas comunidades. Aqui só mostrando mais um pouquinho, né, a partir do aprendizado cognição, então foi tudo experiencial, eles fazendo direto no campo, todo o treinamento que foi feito na Fiocruz, depois eles indo para o campo para fazer a atividade. Aqui as reuniões de feedback, né? Aqui o líder comunitário, o seu Carlinhos, o material educativo que eles fizeram posters, cartazes, panfletos. Aqui essa parede azul é a associação de moradores, né? E aqui eles indo para isso logo no iniciozinho, eles indo fazer os testes, né, na busca ativa de casos nas casas. E no final eles receberam um certificado, né, de formação como agentes populares. E aqui também mostrando o engajamento, né, todos eles aqui. Então, a gente acredita que se alinha perfeitamente a essas dimensões, sendo exemplo de como ciência cidadã pode gerar impacto real em comunidades vulnerabilizadas. E aí, agora, o que a gente vai estar pensando em produzir agora, né, e vai abrir uma área interna, que é um livro, Diálogos com a Ciência Cidadã, as experiências do Instituto Oswaldo Cruz, porque essa é uma experiência e a gente espera ter outras, né? Quer dizer, a gente sabe que tem outras, tem muitas outras muito boas. Aqui é só mais um exemplo de uma outra atividade que a gente fez, que foi também na época da pandemia, que foi a criação das salas de situação de saúde escolar. Esse desenho aqui é bem complexo, a gente partiu das recomendações do Unicef, OMS, CDC, Unesco, para pensar a partir também de uma demanda que veio de uma escola. Na época era uma escola privada, que era a Escola Parque, e que a gente co-criou com eles, então, uma estratégia de criar a sala de situação de saúde escolar. Isso foi também em maio de 2020. E aí a gente montou uma estratégia que envolvia estudantes, que envolvia professores, a direção escolar, os responsáveis, para poder
trabalhar, né? Essa questão do monitoramento nas escolas, na perspectiva do retorno das aulas, que isso foi em maio de 2020, o retorno só aconteceu muito tempo depois, né? Mas a gente já estava preparando a escola para isso. E aí, a partir disso, então, a gente montou toda uma estratégia de como que deveria ser o monitoramento. No caso de ser uma escola privada, a gente precisava olhar não só o resultado, né, do monitoramento que acontecia no município para saber onde estava tendo os casos, mas também monitorar aquelas pessoas que faziam viagens ao exterior, né? E aí, aqui do lado, como que a gente organizou as salas de aula para poder fazer esse monitoramento. Então, a bolinha vermelha era caso confirmado, a bolinha amarela, casos suspeitos, e aí as decisões iam sendo tomadas, se precisava sair, cancelar a aula ou não, esse tipo de decisão que era tomada. E aqui eram os dados que eles iam coletando, né? Então, a partir de vários questionários e do monitoramento que eles faziam, então, até saber o tipo de transporte que os alunos usavam e os funcionários, era importante para saber se era transporte coletivo ou não, para ficar mais atento com relação à possibilidade de transmissão dentro do contexto escolar. Aí depois, na época da vacina, o número de casos também era monitorado constantemente. Depois, na época da vacinação, eles montaram um vacinômetro na escola também, que também foi bastante interessante. Aí depois a gente adaptou isso para a rede municipal do Rio. O PSE Carioca procurou a gente para poder montar essa estratégia também, conhecendo o que a gente tinha feito nessa escola, e aí a gente montou uma estratégia junto com o nosso programa de ensino em biociências e saúde, a partir da nossa experiência prévia, e aí lançamos uma nota técnica do Instituto Oswaldo Cruz, e que depois, então, foi incorporada numa resolução da Secretaria Municipal de Saúde, em que criou as salas de saúde, salas de situação de saúde escolar nas escolas municipais, com o nome de CLSAs, tá? Que eram os comitês internos de saúde, comitês locais de saúde e ambiente. Então, aqui só para mostrar como é que era a resolução, que aparece o nome do Instituto Oswaldo Cruz. Bom, e aí isso aqui foi publicado também, aqui só para mostrar como é que na escola pública eles faziam o monitoramento, né? Então, as salinhas com as bolinhas vermelhas, as salas que tinham bolinha vermelha tinha caso confirmado, amarelo, caso suspeito, e azul, sem casos. Bom, então, isso foi um exemplo, né, do que a gente fez aqui no IOC na época da pandemia, no contexto da ciência cidadã, em que na primeira apresentação, na primeira experiência, eu mostrei para vocês, no contexto da educação não formal, como que a gente trabalhou a formação dos cidadãos das comunidades para o enfrentamento da Covid, geração de dados, etc., e depois no contexto escolar, como que a gente envolveu toda a comunidade escolar também num processo de construção coletiva para monitoramento da Covid nas escolas, e também a coleta de dados e a geração de dados para entender como que a pandemia se dava nesse contexto, tanto no contexto das escolas privadas como das escolas públicas. É isso, obrigada. Obrigada, Luciana. Eu convido agora a doutora Joselane Stetlik, que apresentará suas experiências na área, e ao final ela também fará a mediação das perguntas que as convidadas irão responder. Então eu convido novamente, para quem tiver uma dúvida, alguma questão, colocar ali no chat, para que aí ao final da apresentação a gente possa fazer essa rodada de perguntas. Agora é com você, Joselane. Obrigada, Karen. Gostaria de agradecer a fala da professora Carla e também da professora Luciana, e comentar brevemente que nós, enquanto professores e educadores, sabemos, né, o quanto é desafiador ensinar nos dias de hoje, e nós precisamos lidar com uma série de demandas, né, e muitas vezes a gente sente essa necessidade, essa busca por metodologias que sejam mais ativas, né, que envolvam o estudante no processo de conhecer, né, que despertem essa autonomia, essa curiosidade. Os documentos atuais no contexto do Brasil, como a Base Nacional Comum Curricular, também apontam lá como seus principais princípios, né, o ensino por investigação, a resolução de problemas, a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, que são princípios, como mostra muito bem a fala da professora Carla e da professora Luciana, bastante alinhados com as propostas de ciência cidadã. A fala da professora Carla trazendo a fala da professora Luciana, desculpe, trazendo um exemplo prático na área da saúde, né, tanto no projeto cocriado quanto no projeto que foi integrado nas escolas, eu acho que ilustra bem
o potencial da ciência cidadã para despertar o interesse dos estudantes, para criar um ambiente de aprendizagem mais contextualizado, mais significativo, né? Trabalhar também com outras dimensões, como o senso de pertencimento, né? Se importar com a comunidade. E muitas vezes a gente se sente inspirado por essas iniciativas, por essas experiências, mas vem aquela questão, eu como professora, como que eu posso trazer isso para a minha sala de aula? Qual seria o primeiro passo? Por onde começar? E eu acho que o livro publicado pela professora Carla é um material bastante interessante nesse sentido. Eu tive o prazer, a oportunidade de ler o livro Ciência Cidadã e Educação em Ciências, e traz um panorama bem interessante de onde vem o conceito, né, as principais definições, alguns exemplos de estudo, de aplicações. Então, acho que pode ser um material que serve tanto para pesquisadores, né, entender ali o caminho já trilhado nessa articulação de ciência cidadã e educação, como também para professores, como um convite, né, uma porta aberta para participar de projetos e futuramente, então, integrar em suas práticas esse tipo de atividade. Então, agradecer mais uma vez a fala da professora Carla, a fala da professora Luciana, e antes de passar para as perguntas, eu gostaria de apresentar brevemente alguns resultados de uma revisão de literatura que nós estamos desenvolvendo na linha 4, a linha de formação e educação do Instituto Nacional de Ciência Cidadã. A linha 4 tem trabalhado com diferentes frentes, com diferentes atividades, e uma delas é uma busca de sistematização de cursos e treinamentos e aspectos desses cursos e treinamentos que acontecem em ciência cidadã. Então, eu vou começar falando a delimitação do estudo, o recorte que nós fizemos para esta revisão, como foi o processo de seleção dos artigos, alguns resultados prévios, uma ideia que nós estamos tendo para análise de separação por tipos, no qual um desses tipos seria os conectados à educação formal, e também um referencial que nós estamos pensando de utilizar conectado aos resultados de aprendizagem, algumas possibilidades aí de continuidade desse trabalho de revisão. Então, o nosso estudo na linha 4, ele está bastante focado inicialmente em publicações no formato de artigo, em duas bases de dados que são bastante relevantes internacionalmente, que é a Scopus e a Web of Science, e tem também um recorte de 10 anos, entre 2014 e 2024. Coletivamente, a gente optou por desenhar alguns aspectos chaves para serem analisados nesses cursos e treinamentos de ciência cidadã. Então, nós buscamos nessas bases de dados publicações que descrevem algum processo de treinamento, algum curso que aconteceu em ciência cidadã. E aí, com essas informações, com essa descrição, a gente está tabelando, então, qual é o curso, o tema, a instituição que propôs, as parcerias, suporte, qual era a formação do professor, a região que aconteceu, o público-alvo, o número de participantes, carga horária, modalidade, os objetivos desse treinamento, as metodologias e também como que está acontecendo o processo de avaliação, né? Como é a coleta dos dados e como é o que é de fato avaliado, né, a partir desses treinamentos. Bom, a seleção dos artigos, então, partiu pela busca, usando a ferramenta de busca nessas bases de dados, com palavras associadas à ciência cidadã, diferentes palavras associadas à ciência cidadã, combinadas com workshop, curso e treinamento. Quando a gente fez essa busca, o resultado foi de mais de 1.300 artigos somado, né, Web of Science Scopus. Aí nós eliminamos os repetidos e ficamos com 826, mas grande parte desses artigos não tinha relação com o escopo do nosso estudo. Isso porque as palavras curso e treinamento têm diferentes sentidos. Treinamento é utilizado principalmente para a ideia de treinamento de modelos computacionais, assim como o curso aparece com sentidos como o curso da água ou o curso do estudo. Então, a gente precisou fazer essa primeira triagem. Baseada apenas na leitura do título e do resumo, a gente já conseguiu eliminar um grande número de artigos que não se encaixavam naquilo que nós estávamos buscando. Então, nós selecionamos 334 artigos para a leitura completa, para checar, enfim, se eles faziam parte desses critérios que nós estávamos buscando. Após a leitura completa, então, alguns textos estavam em uma língua muito diferente, ou a gente também não conseguiu acesso, e alguns também não faziam parte daqueles critérios desenhados.
Então, nós ficamos no final com 219 publicações que foram tabeladas, e algumas dessas publicações possuem mais de um curso de treinamento que é descrito. Então, no final, nós ficamos com 241 cursos de treinamentos. O gráfico ali dá uma dimensão do número de publicações por ano, né? A gente tem aí, aparentemente, uma tendência de crescimento, assim como as outras áreas de pesquisa, né? Tem publicado mais nos últimos anos, e um número bastante alto de publicações ali no ano de 2021. Talvez relacionado com a pandemia de Covid-19, né? A gente está buscando, então, construir alguns gráficos para analisar e entender esses dados, como, por exemplo, o gráfico que eu trouxe ali, que fala da modalidade do curso, se ele aconteceu de forma presencial, online ou misto, né? Quando eu digo misto, o curso aconteceu de forma presencial, mas ele tem algum componente online, ou um encontro online, ou uma ferramenta online, um vídeo online que é utilizado. Então, essas iniciativas que envolvem ferramentas digitais aparecem desde 2014, desde o início ali da nossa busca, mas o exclusivamente online, que é o representado em verde no gráfico, começa a aparecer ali a partir de 2019. Mesmo assim, ele não supera em número em nenhum ano o componente presencial, que parece que é bastante importante quando a gente pensa em práticas em formação em ciência cidadã. Bom, na construção das análises, a gente está separando esses diferentes cursos e treinamentos encontrados em 3 grupos diferentes. Isso porque, como a nossa busca ela é bastante ampla, focado em palavras amplas, como treinamento e curso, a gente obteve diversas temáticas e também diversos formatos de cursos e treinamentos. Então, de um lado, a gente tem processos formativos que estão mais próximos dos modelos contributivos, então desde sessões informativas que acontecem em poucos minutos antes da coleta de dados, às vezes 10 minutos, 15 minutos antes da coleta de dados, até workshops que se preocupam mais com o desenvolvimento de um conhecimento científico, a aprendizagem do conhecimento científico, de um processo de ciência, e também envolve esses cientistas cidadãos no processo de análise e de interpretação desses dados, até do outro lado ali, formações mais próximas de modelos de cocriação, como os apresentados pela professora Luciana, né? Então, a gente tem principalmente workshops de cocriação que acontecem utilizando discussões e também alguns cursos que nós estamos considerando como mais criativos, que eles não têm em si o objetivo de ensinar um determinado método para coletar dados, mas de ensinar sobre ciência cidadã, sobre o processo de ciência cidadã, articulando a arte, então trazendo esse aspecto mais criativo. E no meio disso tudo a gente tem também, então, as propostas que são desenvolvidas integradas ao currículo escolar ou universitário, ou como uma atividade extracurricular, né? Então, a gente está separando esses artigos em 3 grupos. O primeiro grupo, os processos formativos mais próximos da contribuição ou colaboração, então, principalmente, processos formativos que acontecem dentro de projetos e que têm essa preocupação de ensinar um método que já está previamente desenhado. Não necessariamente é um processo acrítico, porque muitas vezes há também um processo de ensino de análise, interpretação crítica desses dados, mas nesse primeiro grupo a gente tem como principal metodologia desses cursos e treinamentos apresentações e o trabalho prático, né, a prática de coleta de dados. Num segundo grupo, a gente colocou os cursos e treinamentos que nós consideramos mais próximos, então, do processo de cocriação, ou mais criativos. Nesse segundo grupo, a principal metodologia são os grupos focais, as conversas, então, esse processo de definir tópicos, de construir qual vai ser o método utilizado. E, num terceiro grupo, nós separamos, então, aqueles que têm como público-alvo professores e estudantes da educação básica e superior. Esse foi o principal critério para retirar do grupo 1 e grupo 2 e colocar no terceiro grupo, ter alguma associação, alguma conexão com a educação formal. Então, a gente consegue ver que o primeiro grupo é o que tem o maior número de trabalhos, que nós encontramos nessas bases de dados, e depois a gente tem os conectados à educação formal, então mostrando aí que há uma grande importância também desses trabalhos integrados, né, ao currículo escolar ou como atividade extracurricular, né. Bom, aqui eu trouxe um gráfico dessas publicações que
representa os principais países que publicaram. Na verdade, esse gráfico dos países, ele foi construído com base na região que o curso foi desenvolvido, porque existem alguns casos em que os autores da publicação são de um determinado país, mas o curso é desenvolvido em outra região, em outro país. Então, esse gráfico mostra as regiões, né, os países nos quais os treinamentos foram desenvolvidos. E é interessante ver que os Estados Unidos é o que tem o maior número de publicações bem à frente de todos os outros países, tanto nos trabalhos conectados à educação formal, quanto aqueles que acontecem em projetos, né? Os treinamentos que acontecem dentro de projetos mais contributivos e mais colaborativos. Mas existem alguns contextos, como na Austrália, Espanha, em que os trabalhos conectados à educação formal são maior número do que os trabalhos em projetos, né, em outros espaços. A gente pretende também construir alguns gráficos de alcance desses cursos, das áreas. Por exemplo, a gente pode pegar os 91 cursos que estão conectados à educação formal e aí abrir em mais categorias, como aqueles que são desenvolvidos na escola, aqueles que são desenvolvidos no espaço da universidade. Então, 42% desses trabalhos que nós encontramos conectados à educação formal são desenvolvidos em escola, os outros 58% em universidade. No caso da universidade, acontece principalmente pela integração em cursos de biologia e ecologia, como módulos, como uma parte investigativa, uma atividade investigativa que envolve ciência cidadã. E na escola a gente tem ali outras temáticas também fortemente relacionadas às ciências biológicas, ciências ambientais, mas há também iniciativas na área da física e também outras áreas de investigação. Outra análise que nós estamos desenvolvendo é relacionado aos resultados de aprendizagem desses cursos e treinamentos com base no referencial da Philips, um artigo que foi publicado em 2018, no qual esses autores apresentam um pano de fundo para pensar as diferentes aprendizagens que podem ser articuladas, podem ser mensuradas e podem ser tidas como objetivos de aprendizagem nos projetos de ciência cidadã. Então, nesse referencial teórico, de um lado, a gente tem conteúdo, processo, natureza da ciência, aprendizagens relacionadas a esses aspectos e também habilidades de investigação. E, de outro lado, a gente tem aprendizagens mais conectadas aos aspectos emocionais e também a atitudes, como o caso da motivação, a autoeficácia, né, o interesse e também o comportamento, a administração, né. Então, o que a gente está buscando é aproximar esse referencial, essas diferentes aprendizagens, daquilo que é descrito nesses cursos e treinamentos. Então, a nossa proposta é fazer uma análise mais transversal, analisando o que é colocado nos objetivos desses cursos e treinamentos, o que é proposto na metodologia, como de fato isso acontece, e também os critérios de avaliação desses processos formativos. Então, muitas vezes, os objetivos e a metodologia vão enfatizar mais as aprendizagens de conteúdo e as aprendizagens de habilidade, enquanto os critérios de avaliação, muitas vezes, vão focar nos outros aspectos mais emocionais, se desenvolveu o interesse, se desenvolveu a motivação, qual é a mudança de comportamento que participar desse treinamento, desses projetos, possibilitou a esses cientistas cidadãos. Outro aspecto que aparece na análise desses cursos e treinamentos é a formação de professores e também facilitadores e instrutores para as práticas de ciência cidadã. Existem tanto projetos colaborativos que tem lá entre os seus objetivos que futuros instrutores participem desses momentos de formação e pela participação nesse processo se tornem, né, futuramente pensem em formas de articular e de construir novos projetos, como também alguns cursos que são totalmente voltados para a formação de professores. Embora a gente possa compreender que está sendo desenvolvido um tipo de habilidade, talvez um tipo de habilidade mais próxima da comunicação, a gente entende que não é só isso, né? Porque não é uma comunicação relacionada ao processo de investigação, é algo a mais, que é se tornar um professor, pensar em como articular isso ao currículo. Então, nós estamos pensando aí uma outra dimensão de aprendizagem
que está sendo avaliada nesses cursos e construída nesses cursos, que até o momento nós estamos chamando de ensino e mediação em ciência cidadã. E aí nós pretendemos futuramente desenvolver melhor o que seria isso e como que está acontecendo nesses cursos de treinamento. Bom, aqui eu trouxe um gráfico, então, de uma análise prévia dessas aprendizagens, olhando para objetivos, metodologias e a forma de avaliação, né, desses diferentes cursos. Então, ali está separado, o vermelho são os conectados à educação formal, depois nós temos os processos de cocriação em verde, e em azul, os processos mais colaborativos, contributivos. Então, a gente vê que praticamente em todos o maior peso está no desenvolvimento de habilidades, né? Sempre vai ter a conexão ou no objetivo ou na metodologia, esse compromisso de desenvolver um tipo de habilidade. E muitas vezes isso vai estar associado, articulado à aprendizagem de conteúdo, à aprendizagem de processos de ciência. E em menor número vai estar articulado, então, com interesse posteriormente. Aí depois nós temos comportamento, depois autoeficácia, depois aí o que nós estamos chamando até o momento de ensino e mediação de ciência, e por último, motivação. E nesse gráfico também é possível perceber que os estudos conectados à educação formal tendem a explicitar mais a articulação com essas outras dimensões emocionais e de comportamento do que os estudos que acontecem dentro de projetos. Mas nós entendemos que todo treinamento, formação em ciência cidadã tem potencial de articular todas essas aprendizagens. Bom, na continuidade desse estudo, a gente pretende, então, aprofundar essas análises e também expandir essa busca por outras bases de dados que permitam a gente olhar com mais cuidado para o contexto brasileiro, né? Então, principalmente o banco de teses e dissertações da CAPES, eu acho que vai trazer bastante informação dessa conexão com a educação formal que acontece no contexto brasileiro, porque muitas vezes não é publicado em revistas que são indexadas nessas bases de dados que nós estamos considerando. Bom, para continuar acompanhando o nosso trabalho, né, tem as redes sociais do INCC, também o site do INCC, que sempre publica as novidades, as publicações do grupo. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez, a atenção de vocês. Agora que eu vi que meu microfone estava desligado. Quando eu fico atrás da cortina, eu deixo ele desligado, aí quando eu volto, eu tenho que lembrar de ligar. Então, muito obrigada pela apresentação de todas vocês. Com certeza foram experiências e estudos, né, muito relevantes para essa área da ciência cidadã e educação. É uma área que eu admiro muito, né, dentro da ciência cidadã. E agora, então, eu gostaria de convidar todos que estão assistindo para mandarem as suas perguntas. Eu vi que a gente já tem uma pergunta ali nos comentários. Camila, se você puder colocar. Obrigada. A pergunta está direcionada para a professora Carla. Qual foi a maior dificuldade encontrada para a realização do projeto PVC? Muito obrigada pela pergunta. É uma ótima pergunta, porque, de facto, falar em ciência cidadã e falar na ligação da ciência cidadã à educação é também falar, de facto, de dificuldades. Eu gosto mais de usar a palavra desafios, mas tudo bem com a palavra dificuldade. E para nós, talvez a maior dificuldade não foi convencer os professores a participar, mas foi encontrar formas de os professores perceberem, através desta participação no projeto, que poderiam ensinar a mesma química que estava no currículo. Podiam ensinar na mesma a química que estava no programa, ou seja, que isso não implicava terem que ter mais aulas ou terem que fazer tudo de uma forma completamente diferente e deixar as aulas tradicionais para trás. Este foi uma das dificuldades, ou seja, encontrar sinergias entre o projeto, os seus objetivos de investigação e os objetivos educacionais que os professores tinham, que a escola tinha. Outro desafio que se seguiu a este foi a dificuldade que os professores tiveram em relação, por exemplo, ao conteúdo científico de microplásticos. Para eles era um conteúdo novo, conheciam de uma forma muito superficial, portanto diziam-nos muitas vezes que era como é que eu vou orientar os meus alunos a participar num projeto que tem conteúdo científico que eu próprio não domino, que eu próprio não conheço suficientemente.
Mas isso foi, lá está, mais uma vez, um desafio bom, porque isso fez com que no projeto nós tivéssemos, a par das atividades para os alunos, de desenvolver algumas, bastantes sessões de formação com os professores, capacitando-os não só na parte do método, mas essencialmente também no conteúdo científico que estava em causa. Estes foram talvez assim os dois aspectos de implementação. Depois a outra dificuldade e o outro desafio é criar métricas de avaliação daquilo que foi a prestação dos alunos. Como é que nós medimos de facto que eles aprenderam? Como é que nós medimos de facto que eles desenvolveram competências científicas? Como é que nós medimos de facto que a atitude, enquanto construto, não é? Portanto, que temporalmente demora de facto a ser transformada? Como é que nós podemos dizer que uma atividade de um ano mudou uma atitude em relação à ciência ou à clínica? E, portanto, os instrumentos ainda não estão muito afinados para estas práticas de ciência cidadã. Claro, mas é também o nosso contributo, mas eu diria que estes foram, assim, os 3 grandes desafios / dificuldades que nós encontramos no projeto do IPC. Muito obrigada Pessoal, Obrigada, Carla. Pessoal, só para avisar antes da próxima pergunta, o link do formulário de participação que a gente havia enviado ali nos comentários, ele estava fechado, mas agora a gente já atualizou o link. Então, quem gostaria ali do certificado de participação, pode clicar novamente nesse último link que foi enviado e deixar ali os seus dados para a gente gerar os certificados. Obrigada. Próxima pergunta. Parabéns aos palestrantes, excelentes falas. Professora Carla, gostaria de saber se o seu livro está disponível em alguma livraria ou site no Brasil. Muito obrigada também pela pergunta. Não está disponível em nenhum site ou livraria no Brasil, mas acho que podemos pensar nisso. Portanto, ele está disponível no site e na livraria da Universidade do Porto. Depois, se acharem que é o caso, eu posso partilhar também o link, embora ele tenha passado brevemente na minha apresentação. Eu julgo que a Universidade poderá enviar o livro, embora não tenha a certeza se as vendas internacionais estão disponíveis, mas a resposta é, infelizmente, não. Mas se arranjarmos forma de disponibilizar, terei muito gosto de podermos falar sobre isso. Muito obrigada pela pergunta. Pergunta para todas. A formação dos participantes aparece como parte essencial do processo de introdução à ciência cidadã na educação. Aí tem uma segunda parte ali na pergunta. O ideal é utilizar-se de materiais já existentes ou adaptar para a realidade do projeto. Professora Luciana, gostaria de começar respondendo? Posso responder. Dentro do contexto das atividades que a gente faz na perspectiva da educação não formal, quando a gente atua com as comunidades, né, para tentar resolver problemas concretos daquela comunidade, gerando dados, né, trazendo eles como pesquisadores populares, é fundamental que a gente considere a realidade local. Não tem como você chegar para fazer qualquer ação de educação envolvendo a comunidade para resolver problemas daquele local, em nível local, já chegar com o material pronto. Primeiro, porque a gente entende que a construção da proposta, a construção do material, a construção do projeto em si, já é uma forma de você trazer uma reflexão, né, e uma análise crítica do problema que ali se encontra e pensar soluções. Então, assim, isso faz parte do processo de educação, quando a gente trabalha na perspectiva da educação popular, né, e da educação popular em saúde. Então, sempre construir junto. A gente pode partir de uma base, de algum material já existente, mas para resolver o problema daquela realidade ali, que a gente aqui como Fiocruz, a nossa missão é resolver problemas de saúde, né, e a gente resolve muitas vezes junto com a nossa população, porque é quem tem conhecimento daquilo que está acontecendo naquele local, né? Então, a gente parte desse princípio, né? Então, o material pode até já ser existente, mas ele precisa ser adaptado àquela realidade, tá? Então, pelo menos nos projetos que a gente sempre trabalha dessa forma. Inclusive, a experiência que eu tive com uma oficina de agentes mirins em escolas de ensino fundamental para o enfrentamento das arboviroses, né, da dengue, a gente levou isso muito em consideração. Quando ia numa escola pública, o instrumento que a gente usava para coleta de dados, ele tinha uma carinha, porque eles entendiam que os lugares para você encontrar foco de mosquito era de um tipo. Quando você ia para a escola privada, já era totalmente diferente,
porque a situação ali, né, o modo de vida é diferente. Então, eles já pensavam outros locais para fazer a busca dos focos. Então, com certeza, a gente precisa sempre olhar para aquela realidade, para aquela escola, para aquele ambiente. Uma escola indígena é totalmente diferente de uma escola quilombola, que é totalmente diferente de uma escola caiçara, que é totalmente diferente de uma escola urbana. Então, a gente precisa, de fato, pensar nessas realidades, né? Gostaria de complementar, professora Carla? Eu estou completamente de acordo com o que a professora Luciana disse, absolutamente. Talvez só acrescentar aqui uma ideia, que é quando estamos, pelo menos nos nossos projetos, temos tentado fazer isso. Nem sempre é fácil, porque de facto estamos a fazer investigação científica, e se estamos a fazer investigação científica, nem sempre é fácil simplificar tudo, ou tornar tudo completamente acessível ou mais barato. Enfim, às vezes há aqui uma certa tensão, mas tem sido de facto um desafio, que é adaptar à realidade, adaptar ao contexto, adaptar à escola, adaptar aos participantes e tornar replicável. Isso também tem sido para nós um dos objetivos, que é, não é fácil, porque vamos ainda percebendo que, nomeadamente nas interações com as escolas, participam enquanto nós estamos mais presentes, enquanto nós estamos mais, enfim, disponíveis, mas depois o nosso grande objetivo é que mesmo quando nós sairmos um bocadinho do palco, eles possam continuar a participar ou possam replicar em outras escolas, e às vezes ainda sentimos que isso é uma dificuldade. Nós produzimos os kits, no exemplo que partilhei convosco do projeto PVC, eles foram para as escolas, foram participando, e a nossa ideia é tudo que ali está é muito barato, é muito simples de replicar, justamente para que depois as escolas se contaminassem entre elas e pudessem depois elas próprias criar os seus kits. Mas isso dá uma ideia que ainda não está tão, enfim, tão otimizado, mas claramente que é adaptar o mais possível, rentabilizar o mais possível e tornar tudo acessível, mais fácil de usar, mais fácil de replicar, embora às vezes isso, obviamente, porque também estamos a falar de investigação científica, temos que ter cuidado com o rigor e com os dados, e todos sabemos que fazemos investigação, às vezes não podemos simplificar demasiado sob pena de incorrermos em alguma falta de rigor, mas diria claramente sim, adaptar o mais possível para que as pessoas de facto se sintam parte e sintam que aquilo foi feito para eles e para a realidade deles, claramente. Para a Joselaine, na sua percepção, como você enxerga a predominância de projetos em ciência cidadã mais nas áreas biológicas do que nas outras? É uma pergunta bastante difícil, acho que não tem uma resposta pronta, final. Na última live, em uma das lives anteriores de filosofia de ciência cidadã, também foi comentado algo nesse sentido, de que talvez poderia ter uma componente da ciência cidadã ter essa preocupação mais com questões ambientais, com questões que nos afetam, né, de forma mais direta, enquanto outras ciências, talvez pelo seu grau de especialização muito elevado, acabam se distanciando do desenvolvimento dos conhecimentos mais atuais, digamos assim. No caso da física, por exemplo, né, muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem essa facilidade de pensar como articular um projeto exclusivo de ciência cidadã, envolvendo os alunos. Muitas vezes fica mais focado na astronomia, mas existem iniciativas, né, que a gente encontrou na nossa revisão de literatura, como um projeto lá da Inglaterra, que trabalha com física de partículas, mas aí é feito a partir de um centro de pesquisa que disponibiliza esses dados para os estudantes que aí trabalham, ajudam, né, os cientistas na interpretação desses dados. Eu acredito que é um pouco nesse sentido, pelo grau de especialização, mas é plenamente possível trabalhar física, trabalhar química, mesmo em um projeto que tenha como temática principal ciências biológicas, né? A física, a química, as outras áreas de conhecimento podem aparecer como ferramentas dentro dessas outras temáticas, né? Então, não necessariamente não está abordando essas áreas. Obrigada pela apresentação enriquecedora. Doutora Luciana, me perdoe se houve essa informação na sua fala, entrei pela metade, mas no início do projeto, no recrutamento dos cientistas populares, vocês encontraram desafios como uma relutância da comunidade? Então, a gente não encontrou, porque como a gente já começou o projeto junto com as lideranças, que foram eles que nos procuraram para a gente tentar
resolver uma questão junto com eles, eles mesmos, dentro das próprias comunidades, eles buscaram esses participantes. Então, eles identificaram, eles fizeram um levantamento, uma chamada, né, junto ali às associações, e identificaram pessoas que tinham uma formação na área de saúde, ou técnica, ou uma formação como enfermeiros, né, que essa era a expertise que a gente precisava minimamente para poder ter essa formação como agentes populares de vigilância epidemiológica. Então, a gente não teve essa dificuldade, foi bem tranquilo, porque eles mesmos buscaram, eles mesmos abriram as chamadas. Então, é isso, a gente contando sempre com a comunidade ali para poder viabilizar o projeto, até para a gente poder estar lá, porque senão a gente nem entrava naquelas áreas, né? A gente não teria nem como fazer nenhum levantamento, nenhum teste, porque são áreas realmente bastante controladas, né, pelo tráfico de drogas, e aí a gente precisa, de fato, ter a população, os agentes precisavam ser daquelas comunidades para que eles pudessem entrar e fazer a busca ativa. E estava todo mundo muito sensibilizado também, né? Então, eu acho que tinha aquela motivação pelo problema em si, né? Quando a gente fala da motivação, o próprio problema em si já era algo muito motivador, né? Todo mundo querendo muito resolver aquela situação. Enquanto a gente não tem alguma nova pergunta, como a gente ainda tem um tempinho, eu gostaria de fazer uma pergunta também para a Luciana, sobre o projeto que você mencionou ali ao final da apresentação, que era sobre o monitoramento dos casos de Covid nas escolas. Eu fiquei curiosa para entender como que funcionava essa participação dos alunos, como que era feito esse engajamento para que eles estivessem envolvidos, né, no projeto. Então, na verdade, assim, foi muito mais um engajamento da comunidade escolar envolvendo os professores, os gestores, os responsáveis, né? Os alunos, na Escola Parque, o que eles fizeram, eles colocaram, parece que os alunos do ensino médio para trabalhar as questões da Covid de forma transdisciplinar ali, ou interdisciplinar. Então, eles traziam questões relacionadas com a Covid para sensibilizar. Então, por exemplo, na aula de geografia, a distribuição dos casos, na aula de matemática, calcular o número de casos, né? Então, eles tentaram fazer um trabalho dessa forma para poder, de fato, engajar, né? Mas os alunos em si não trabalharam na coleta de dados, eles foram monitorados, né? Quem trabalhou na coleta de dados foram os professores, foram os coordenadores, foi essa parte da comunidade escolar que realmente recebeu não digo nenhuma, foi uma certa formação, né, que a gente fez com eles, mas foi tudo muito construído de forma colaborativa, né? Foi tudo construído com eles também. Também foi um projeto bem cocriado aquele dali. Mas os alunos em si, o que eles participavam era muito nesse sentido, né? Era muito nesse sentido, de trazer a temática da Covid para dentro da sala de aula, para trazer uma sensibilização da importância da prevenção, da importância do cuidado, da importância do distanciamento, todas aquelas questões que eram importantes serem consideradas naquele momento. O trabalho de sensibilização era feito nas diferentes disciplinas, isso principalmente no ensino médio. A percepção de vocês, em que medida a falta de vivências em práticas de investigação científica na formação inicial impacta a atuação de professores na condução e na parceria para o desenvolvimento de projetos escolares de ciência cidadã? Professora Carla? Muito obrigada. É outra pergunta excelente, muito, muito, muito importante e muito interessante esta pergunta. Eu trabalho na formação inicial e contínua de professores de Física e de Química, e um dos tópicos que eu tenho introduzido nas disciplinas que leciono com eles é justamente a ciência cidadã. Não só, obviamente, no sentido de conhecerem esta abordagem de investigação, mas essencialmente também de os convidar a participarem em projetos, para eles próprios experienciarem, enquanto cidadãos, essa participação, e para, juntamente com eles, também perceber, enfim, que vantagens, que desafios, como é que se pode integrar a ciência cidadã, porque eu acredito muito neste chamado princípio do isomorfismo, que é, se eu quero que eles amanhã, quando forem para a escola, façam, então, se calhar, quando estão connosco na academia, têm que também ser capacitados nesta vivência. Os que já estão na escola, talvez precisemos também de desenvolver ações de formação, workshops, para eles virem, acompanhados por nós, vivenciarem essa participação. Porque, de facto, se não o fizerem, eu adivinho
que pensar na ciência cidadã, para quem não participou nela, para quem não está consciente da quantidade de competências epistémicas, etc., que pode desenvolver, eu acho que se afigura um bocadinho assustador e até expressivo. Mas vou participar e vou fazer aqui. De facto, nós não temos um compromisso de participação. Podemos participar hoje e não participar amanhã, podemos desistir a qualquer momento, não é? Às vezes sentimos perdidos na participação, às vezes é uma participação muito solitária, porque dependendo das tarefas, às vezes recebemos informação e só categorizamos ou fazemos upload. Ou seja, nem todos os projetos, de acordo com a sua natureza colaborativa, ou contributiva, ou partilhada, nem sempre há esta aproximação dos professores ou dos participantes às práticas. E, portanto, eu acredito piamente que se os professores em formação ou já em atuação não forem eles próprios convidados a participar, não forem apoiados nessa participação, não se criarem parcerias e redes com escolas, isso é muito importante. Se as próprias escolas não apoiarem a participação, se outros professores não criarem comunidades de prática para participarem, muito provavelmente teremos poucos professores a de forma autónoma dizer vou integrar ciência cidadã nas minhas aulas de educação científica. A vejo com alguma dificuldade. Portanto, nós aqui na Universidade do Porto estamos um bocadinho atentos a também dar esta vertente de formação aos professores para que amanhã eles possam depois fazer o mesmo com os seus alunos nas suas escolas. Obrigada pela pergunta. Interessante. Professora Luciana, gostaria de comentar algo? Acho que a professora abordou bem, tá tranquilo, não precisa. Pessoal, então, pelo visto, acho que a gente não tem nenhuma nova pergunta, mas eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos, né, para agradecer vocês por terem topado participar, todos os nossos convidados. Gostaria de agradecer também o IBICT, que é a instituição executora do INCC e está sempre dando todo o suporte para a gente na transmissão, né, dos webinários. A RBCC também, que é a nossa parceira, o IOC, que entrou como nosso parceiro agora nessa edição, e especialmente também a linha 4 do INCC, que idealizou essa edição, com a nossa representante aqui no webinar, a Joselaine. Então, Joselaine, você gostaria de dar mais uma palavrinha antes da gente finalizar? Gostaria de agradecer de novo a professora Carla, a professora Luciana. Eu acho que as falas se complementaram muito bem, a professora Carla trazendo ali alguns aspectos mais teóricos, algumas definições mais teóricas, depois a professora Luciana também trazendo uma aplicação, né? Fiquei muito feliz de ver um projeto de cocriação como o proposto pela professora Luciana desde o começo. Eu acho que enfatiza bastante o potencial que essas práticas têm de serem conectadas com a educação formal. Então, agradecer mais uma vez a todos, a equipe aqui do INCC, que organizou o webinário, e a quem nos acompanhou até aqui. Carla e Luciana, se quiserem dar uma palavrinha final. Eu queria só agradecer, realmente foi uma grande oportunidade, e como eu conversei com a Natália, eu acho que a gente tem que aproximar cada vez mais, né, o IOC da rede, do INCC, eu acho que a gente está com muita vontade de avançar nessa parte mais teórica da ciência cidadã, né, porque a gente tem muito essa parte mais prática, realmente, que a gente atua de fato nisso, né, mas trazer esse olhar, né, e dos indicadores também que a professora Carla falou, né, como é que a gente avalia se essa formação que a gente está fazendo, de fato, está funcionando, né, então, eu acho que isso é bem importante. Então, estamos aqui abertos à parceria com vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Professora Carla, gostaria de falar mais alguma coisa? Sim, agradecer, acho que sim, essa é a palavra. Foi um gosto muito grande estar convosco, agradecer aqui o convite, portanto, foi muito bom ver também, através da fala da professora Luciana e da Joselaine, ver também aquilo que têm sido os avanços muito significativos da ciência cidadã do outro lado do oceano, não é? Portanto, e tentar, enfim, incentivar a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir, para tentarem participar na ciência cidadã, para incentivarem os seus alunos, enfim, aqueles que trabalham, que são educadores ou professores, a tentar, de facto, levar esta experiência para o contexto de sala de aula e também entre nós, oxalá, consigamos aqui desenvolver parcerias. Portanto, nós aqui na Universidade do Porto temos muito interesse neste tópico da ciência cidadã, temos de facto trabalhado no sentido mais de investigação e também de ligação prática às escolas e às comunidades e, portanto, havendo aqui algumas parcerias que entendam ser úteis deste lado e desse lado do oceano, então estaremos sempre
muito disponíveis para colaborar. Muito obrigada, foi uma excelente experiência. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, professora Carla. Pessoal, então estamos encerrando ali pontualmente, né, às 15h30. Obrigada pela participação de todos que mandaram suas dúvidas também no chat. E para quem quiser acompanhar o trabalho do INCC, a gente deixou as nossas redes sociais nos comentários, na descrição do YouTube também. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre as outras linhas também de pesquisa e atuação do INCC, lá no nosso site você encontra. E seria isso. Então, muito obrigada, pessoal. Até a próxima.